Bom dia, gente. Hoje eu tô aqui para falar sobre a Flávia Dias. Não sei se vocês viram a reportagem dela. É uma jovem de 25 anos. Foi flagrada com 5 quilos de cocaína no aeroporto em Paris, dia 25 de março. Uma jovem linda, né, gente? Linda, com toda a vida pela frente. E ela se dizia cansada da pobreza. Muito triste isso, né, gente? A gente veio de uma educação, eu tive uma educação que meus pais desde cedo, eles sempre deixou bem claro pra gente, sabe? Que as nossas escolhas teriam consequências. Sempre teriam consequências. Né? E uma dessas coisas que eu lembro muito dos meus pais falando era quando eles viam a gente conversando com alguém ou em alguma situação que envolvia esse tipo de coisa, sabe? Crime, né? Às vezes um molequinho ali que roubava na rua, né? Ou às vezes um usuário ali, uma pessoa que usava entorpecente, né? E meu pai sempre falava assim, escuta, veja bem se é isso que você quer pra sua vida. Porque com esse tipo de amizade e nesse tipo de caminho, você vai encontrar duas respostas. Ou você vai pra cadeia, ou você vai parar no caixão. É isso que você quer pra sua vida? A gente parava, olhava pro meu pai, pra minha mãe, né? Ficava pensando, né? Claro que eles falavam assim, né? Eles falavam bem bravo, né? Não era assim, não. Era assim, viu? Vocês estão pensando o quê? Olha o tipo de jeito que vocês estão andando, olha o tipo de jeito que vocês estão conversando. Você sabe qual que é o resultado disso daí? Esse caminho que eles estão indo, sabe qual que é o resultado disso daí? Ou é cadeia, é caixão. Vocês escolhem. Não tem outro caminho, não tem outro resultado. Cedo ou tarde, ou você vai pra cadeia, ou você vai pro caixão. Então a gente cresceu ouvindo isso, sabe? E é claro que a gente nunca foi perfeito, né? Todo mundo fez o que achou que devia fazer, fez o que queria fazer. E só que a gente sempre parou e pensou nas consequências daquilo, né? Assim como ela disse no vídeo, né? Que as pessoas podiam pensar que ela não tinha pensado nas consequências e tal, mas ela pensou nas consequências. O problema é que ela tá muito cansada, muito cansada da pobreza. Agora ela vai ter tempo para descansar, né, gente? É muito triste isso, mas ela vai ter tempo para descansar. Acho, né? Não sei como que funciona uma cadeia, que eu nunca parei numa cadeia. E pensar. Porque o tempo que ela vai perder na cadeia, ela poderia estar perdendo estudando, buscando o melhor para ela, para a vida dela. E eu não tô aqui, gente. Deus me livre julgando, não. Essa menina tem idade para ser minha filha. Inclusive, a minha filha tem 26 anos. E eu olho assim, eu fico muito triste. E ver a que ponto, né, o quanto os jovens estão se iludindo com essa vida, né? Eles romantizam tanto essas coisas, né? E o quanto os jovens estão se iludindo. Estão se iludindo. Não tem outra palavra para falar. Se iludindo, né? Achando que é um bom caminho, é o caminho mais rápido para ficar rico, para ter dinheiro. E talvez seja o caminho mais rápido. Mas isso não quer dizer que seja o melhor caminho, que seja o bom caminho. Não é verdade? Pode ser, e com certeza deve ser o caminho mais rápido, sim. Eu também já vi muita gente ficar bem entrando nesse caminho. Mas eu também já vi muita gente acabando com a vida deles, acabando com a vida da família deles. Também vi muita gente aprontando tanto. E chegou num dia que a consequência vem. E quando não tá lá na cadeia, né? Aparece aí baleado, morto, baleado. Em caso de mulheres, infelizmente, às vezes aparece até em situações muito piores, viu, gente? Muito piores.
passam por cada coisa que não é fácil, não é brincadeira, sabe? Todo tipo de abuso. Todo tipo de abuso. Então não tem outra palavra para falar que não seja essa, sabe? Eles se iludem com uma vida que eles acreditam que é fácil, com dinheiro fácil. E acho que vão ficar ricos. Às vezes não chega nem a tempo disso. E tem que passar por isso que essa moça está passando e por coisa pior. E mesmo que dê tempo, sabe? Ainda que, para você ver o nível, né? De como a ostentação às vezes prejudica muito a cabeça das pessoas, né? Se as pessoas não souberem lidar com os seus instintos, com a sua inveja, com os, né? Com esses seus impulsos, como isso faz mal para as pessoas. Como isso pode ferrar com a vida da pessoa. Porque ver as pessoas ostentando e tá lá no jet ski, tá lá não sei na onde, na balada, e tá curtindo, tá. E aí você fala assim, pô, essa vida que eu quero pra mim. Ah, não quer? Essa vida que eu quero pra mim é carrão, casona, balada, bagunça, churrasco direto, festa direta, é isso aí que eu quero pra minha vida. Quem não quer, gente? Ter uma vida dessa? Agora, o que a gente tem que parar pra pensar, e isso sim é algo muito sério, a troco de quê? Né? A troco de quê eu quero uma vida dessa? É verdade? Ou será que se eu tiver uma vida dessa, conseguir alcançar tudo isso? Eu vou lá, tá, pai, faço corre e tal, e desenrolo o negócio, consigo. Será que se eu conseguir ter tudo isso, eu vou me olhar pra mim, vou me olhar no espelho e vou me sentir uma pessoa digna, merecedora de fato de ter tudo aquilo? Digna, merecedora. Assim, não, eu mereço. Você pode até falar assim, eu mereço, mas você nunca pode falar assim, eu mereço porque eu trabalhei para ter isso. Não, você se corrompeu para ter isso, você se perdeu para ter isso. Trabalhar honestamente, não. E você não só se corrompeu, se perdeu, você corrompeu outras pessoas e botou a perder a vida de outras pessoas e de muitas famílias. Famílias inteiras destruídas pelos vícios dos álcool, das drogas, do álcool, das drogas, né? Na roubalheira, famílias inteiras destruídas. Tem pessoa que não tem vergonha, que não tá nem aí, sabe? Eu lembro que uma vez eu falei uma coisa pra minha mãe, e você falou assim, mãe, mas as pessoas deviam ter consciência. Minha mãe falou uma coisa pra mim meio pesada e até meio fria, assim, me soou até meio amarga, sabe? Mas é a real. Ela falou assim, Tatiana, tem gente que não tem consciência. Você é muito ingênua, eu acho, às vezes, filha. Entenda uma coisa, tem gente que tá fazendo maldade, tá fazendo ruindade e não tem consciência do que tá fazendo, não tá nem aí. Não tá nem aí. É de uma frieza tão grande que... E eu peguei, assim, eu senti até um negócio ruim, assim, nas costas, assim, sabe, gente? Fiquei pensando, falei, poxa... Minha mãe, acho que, né, com todo o sofrimento dela, acho que ela tá meio amargurada, mas é real. Infelizmente, tem pessoas que, mesmo destruindo vidas, conseguem ter do bom e do melhor. E não tem um peso na consciência. Porque não tem consciência. Não tem consciência. Não sei se é algum tipo de transtorno, não sei se é psicopatia, sei lá, é o quê. Não tem um pingo sabe? Por isso que a gente tem que parar pra pensar, gente, e parar de ficar, sabe, achando que, muitas vezes até acontece isso, né? A gente acha assim, mas é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, isso, aquilo, e, né, tadinho, né? A gente tem que entender que as pessoas, né, os transtornos, eles não escolhem grau de parentesco. Às vezes é teu pai, tua mãe, é teu irmão, mas não vale nada, não vale feijão que come, gente. Não vale feijão que come, né? Às vezes é aí um serial killer, aí um potencial serial killer, às vezes é um psicopata assim. Transtorno não escolhe grau de parentesco não, gente. Às vezes é narcisista assim, entendeu? Então a gente tem que parar pra avaliar isso daí e falar assim, pô, às vezes não é só ruindade mesmo não, às vezes não é só maldade, às vezes eu tenho um transtorno também, mas às vezes não tem transtorno nenhum e é só ruindade e maldade, sabe? E é muito difícil para as pessoas acordar pra vida e enxergar isso.
né? Agora a gente vê esses jovens assim, gente, sinceramente, eu todos os dias eu agradeço a Deus pela vida da minha filha. Tô lutando para que a outra, que eu consiga encaminhar a minha mais nova do mesmo jeito que eu encaminhei a minha primeira filha. Sabe, fazendo curso, ralando isso, aquilo, porque não é fácil. Não é fácil, né? Eu me sinto vencedora por hoje ver minha filha, né, graças a Deus, com 26 anos, com um trabalho excelente, com a casa dela, o apartamentinho dela, o carrinho dela, lutando com a vida, porque só eu e ela sabemos a luta que nós passamos. Só eu e ela sabemos a luta que nós passamos para que ela chegasse onde ela está hoje. Isso me emociona muito porque de fato só nós sabemos a luta que foi para que ela chegasse onde ela está hoje. E ela estava aí. Se eu tivesse aberto mão e se ela tivesse desistido dela, ela estaria aí como essa jovem. No mesmo caminho, no mesmo caminho. Talvez não vendendo, mas como usuária. Nóia, perdida nas drogas. Mas eu não desisti, porque quando eu não pude alcançar ela fisicamente, eu alcancei através das minhas orações. E eram muitos dias, madrugadas. Né? Quando eu tinha oportunidade, ela me ouvia, de conversar com ela, de falar para ela. Quem conhece a minha luta é a luta da minha filha, sabe? Então hoje eu olho para minha filha e eu dou graças a Deus e sou grata pela vida dela e sempre deixo bem claro para ela quanto eu sou feliz por ela não ter desistido dela, porque não foi só mérito meu, era meu dever como mãe estar ao lado dela, né? Ajudando, auxiliando, amparando, mesmo quando ela não queria, falando o que eu precisava falar, mesmo quando ela não queria escutar. Mas também é mérito dela por ela ter, em algum momento, mesmo que com toda aquela loucura da adolescência, da revolta, da rebeldia, ela parar e olhar e ver sentido no que eu estava falando e falar, peraí. Não tá de tudo errado o que minha mãe tá falando. Não tá de tudo errado. Eu preciso sair disso. Eu não quero isso pra minha vida. Eu quero sair disso. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero esse fim que a minha mãe fala, né? Que é parar na cadeia aí, ou ficar largada pra rua que nem nóia, né? Ou ficar fazendo coisas que não convém pra ter dinheiro, pra comprar essa porcaria. Ou, né, amanhã ou depois aparecer aí toda arrebentada, toda violentada, toda picotada aí, por causa dessas porcarias. Então ela pôde olhar para isso em algum momento de lucidez dela e refletir, parar e pensar, falar assim, poxa, eu quero pelo menos tentar, porque do meu jeito eu já tentei, de todos os jeitos eu tentei, né? E não foi, não deu, não aconteceu, não rolou. Então eu quero parar, escutar e ouvir minha mãe e ver se tem sentido, se tem razão, tentar ver esse outro caminho. E foi quando tudo mudou na vida da minha filha. Tudo mudou na vida da minha filha. Tudo. Então só quem é mãe e passa por isso, gente, sabe a luta que é. Eu me solidarizo com a mãe dessa menina, com os pais, né? Não sei que tipo de pais e mães são, mas se são pais, se é uma mãe como eu, que nunca desistiu da sua filha, que essa mãe encontre paz, conforto e consolo. E que ela seja muito forte, que ela tenha muita sabedoria, que ela saiba principalmente acolher essa filha. Falar quando ela quiser, escutar, e mesmo às vezes quando ela não quiser, sabe, escutar, falar o que você puder falar, aconselhar sim, porque isso nunca é demais, nunca é demais. Em algum momento, em alguma situação, elas vão parar, vão olhar e talvez elas consigam encontrar alguma lógica em tudo aquilo que você está falando e queiram retomar, sabe?
queiram não se abandonar, não se perder, que elas entendam que a vida delas é tão valiosa, independente do dinheiro, independente do luxo. A vida delas é tão valiosa, é tão preciosa. Elas podem fazer tantas coisas, elas podem ser tantos exemplos bons para a nova geração que está aí. Para que escolher ser um mau exemplo? Conduzir as pessoas para sua perdição? Para quê? Sabe, então que essa menina veja, ainda que numa situação tão triste, tão pesada como essa, tão triste como essa, que ela veja nisso uma oportunidade para sair disso. Que cai a ficha, cai na real. Fala, meu, não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso que eu quero para minha vida. Não é essa vida que eu quero. E entenda que às vezes é necessário a gente começar do zero. Mas é como diz uma frase, né? A gente nunca começa do zero, a gente sempre começa da experiência que a gente adquiriu. Então que ela entenda que ela pode começar da experiência que ela adquiriu quando tudo isso passar. E ela possa entender que às vezes a gente tem que recomeçar. E como é bom recomeçar do jeito certo, no caminho certo. Sabe, gente, eu não falo isso, sabe, por uma questão moral, não. É porque a gente nunca vai se sentir bem com a gente mesmo. Nunca, a gente nunca vai se sentir bem com a gente mesmo fazendo uma coisa que não convém. Fazendo uma coisa que a gente considera errada ou criminosa. A gente nunca vai se olhar no espelho e se sentir bem com a gente mesmo. Sabe, as pessoas acham que abala a nossa autoestima, as pessoas ficarem falando da gente que a gente tá gordinha, tá magrinha, tá... Nada abala mais a nossa autoestima do que a gente se olhar no espelho e não se reconhecer. Olhar no espelho e não se sentir digna, merecedora. Olhar no espelho e pensar, meu, que merda de pessoa eu sou. Que ele tá acabando com a minha vida, eu tô acabando com a vida de outras pessoas. De outras famílias. Isso sim abala a sua autoestima. Porque você pode esconder do mundo quem você é. Mesmo as pessoas falando, julgando aquilo, e você de fato pode ser uma pessoa tranqueira, uma pessoa vida louca, uma pessoa, sabe, como dizem por aí, porra louca, mas vocês conseguem esconder do mundo isso, através de uma fotinha, com um filtro, com um sorrisinho. Mas você não vai conseguir esconder de você quando você se olhar no espelho. Você não vai conseguir esconder de você. E por mais bonita que você esteja, por mais bem vestida que você esteja, você vai falar assim, puta, eu tô muito bonita, eu tô muito gata, eu tô muito gostosa. Mas aqui dentro, no meu coração, eu tô horrorosa. Horrorosa. Isso sim, vai te dar uma baixa autoestima, vai te trazer vários problemas psicológicos, como a ansiedade, a depressão, e até, né, gente, acabar chegando finalmente, como muitas pessoas, né, acabam destruindo a sua vida mesmo, acabando com a sua vida literalmente. E é muito triste isso. Excelente dia pra vocês, gente. Que a gente tenha sabedoria. Porque, como diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bom dia pra vocês. Beijo. Fui.